Olá, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar, e aqui no meu canal eu trago conteúdos para colaborar com a sua saúde emocional, seja através de um olhar sistêmico ou de um olhar psicológico. Bom, se você já quiser se lembrar de curtir esse vídeo, vai lá. Quem sabe até compartilhar para outras pessoas que estejam precisando deste conteúdo. E agora eu vou falar a respeito de se comparar com os outros. Poxa vida, você faz isso? Ah, é tão humano, não é? Praticamente todo ser humano, de alguma forma, se compara com o outro. Eu entendo que isso é muito normal, é muito esperado esse processo de se comparar ao outro na nossa humanidade. Mas será que é bom? Será que porque é normal, porque é o esperado, será que é bom? Será que eu devo continuar fazendo isso na minha vida? Não. Bom, te convido a ficar aqui comigo, porque eu vou tecer algumas considerações a respeito e ao final eu vou dar uma dica preciosa de como fazer isso de uma maneira que você fique bem, ok? Bom, com isso eu já estou dando uma dica aqui que tem a maneira certa de fazer. Mas, trazendo a resposta à pergunta que eu fiz agora há pouco, será que se comparar aos outros é algo bom? Tudo bem, é normal. A gente, na nossa humanidade, a hora que a gente vê, a gente já está se comparando ao outro, dependendo aí de ter uma autoestima mais elevada ou uma autoestima mais baixa. Mas é bom? Não, não é. Me conta se alguma vez que você se comparou ao outro, você ficou bem. Não. Geralmente, toda vez que a gente se compara ao outro, principalmente quando a gente faz de uma forma inconsciente, ao final a gente fica muito mal, porque nesse processo a gente coloca o outro lá no lugar de quem fez certo, quem é muito bom em algo, e nossa, eu faço tudo errado, eu estou sempre muito aquém. E aí, esse lugar aqui nessa comparação vai gerar em nós emoções muito desagradáveis, muito ruins, um estado emocional que a gente deve evitar. Bom, o que nos leva, portanto, a esse processo de nos comparar ao outro? Eu entendo que é algo normal, como eu disse agora há pouco, porque nós somos nós somos mamíferos. E, portanto, nós temos aqui no nosso cérebro uma programação de estar sempre convivendo com o outro. E na convivência com o outro, automaticamente, ora, o outro faz algo bem, e aí em qual lugar que eu me coloco nessa situação. Entretanto, tem algumas coisas que vão agravar tudo isso e aumentar imensamente essa dinâmica do se comparar ao outro e, portanto, ir para esse lugar aqui de ficar nesse lugar sempre muito ruim, muito pequeno, muito aquém do outro. Uma das coisas que pode ter colaborado muito com isso, talvez seja ali como a sua família lidou com você ao longo da sua infância. Como foi a sua educação? Nos meus atendimentos de terapia, muitas vezes eu recebo pessoas que me dizem assim: a minha mãe me comparava muito com a prima que morava na casa ao lado. E a minha prima sempre fazia tudo
maravilhosamente bem. Ah, a minha mãe sempre me comparava com o meu irmão, e o meu irmão mais velho era o perfeito em tudo. Ah, a minha mãe sempre jogou em cima de mim muitas expectativas. E aí eu tinha que atender aquelas expectativas e o meu nível era sempre muito alto, o nível de cobrança. Enfim, família disfuncional que dá para uma criança uma dinâmica para ela se desenvolver disfuncional vai geralmente propiciar que na vida adulta dessa pessoa ela tenha essa dinâmica com bastante força, a dinâmica do se comparar ao outro. Um outro ponto que pode ter contribuído para essa dinâmica surgir aí em você, não sei se somando a isso da família disfuncional, mas por vezes, até mesmo ali na vida adulta, ou talvez ali na adolescência, você foi fracassando em algumas coisas e você se comparou automaticamente. Vamos dar um exemplo. Talvez ali na infância ou adolescência, na escola, o colega sempre tirava nota alta e você, por mais que talvez você se estudasse, se empenhasse, a sua nota estava sempre abaixo. Bom, talvez você tenha entendido isso como um fracasso. Como, se o outro é sempre melhor do que eu sou o fracassado. E talvez você tenha registrado aí na sua mente uma distorção cognitiva. Eu faço sempre tudo errado. Se vou pegar esse exemplo da escola, o resultado na prova. Mas aí pode levar para qualquer outra dinâmica, tá? Às vezes uma comparação com um colega do trabalho, às vezes uma comparação com a cunhada, às vezes o tempero da cunhada é mais gostoso. Enfim, qualquer dinâmica de comparação com o outro, em que você generaliza. Vamos supor o adolescente que o colega tirou 10 na prova e o adolescente estudou e tirou 8,5. E um padrão recorrente, tá? Isso significa que essa pessoa tem menos valor por causa disso? Não. E se a pessoa, a partir de aquilo que ela interpretou como um fracasso, ela generaliza a autodefinição. Eu não dou conta, eu estou sempre em segundo lugar ou muito longe de ser o primeiro lugar. Então, essa generalização a partir de vivências de fracasso também pode reforçar em muito essa dinâmica do se comparar ao outro. Agora, vou dar aqui a receitinha de bolo. Isso é bom? Nunca. Não tem, nesse processo de comparação com o outro, nenhum aspecto a ser levantado e que seja bom. Por quê? Porque o resíduo emocional sempre vai ser muito ruim. Ou seja, a emoção resultante dessa dinâmica vai sempre levar quem vivencia essa dinâmica de comparação para uma emoção muito ruim. Ruim no sentido de desagradável, às vezes com um aspecto maior de ansiedade, outras vezes com um aspecto maior de depressivo, mas de qualquer forma, é um resultado sempre muito ruim. E vou falar aqui para os pais que por um acaso aqui a partir da minha fala tá caindo a ficha. Eu faço isso com os meus filhos.
Ah, o meu filho, eu fico comparando ele com o resultado lá do coleguinha. Olha lá, o coleguinha lá na natação, sempre nada melhor. E eu estou sempre apontando isso para ele, através da comparação com o coleguinha. Portanto, para ontem, para com isso. Porque para os filhos é um desserviço que você está fazendo. Você está fazendo lá na mente do seu filho uma programação de que ele é pior, de que ele é inferior, ele está sempre aquém. E existem outras maneiras mais saudáveis de motivar o seu filho para o objetivo que você deseja para ele. Não tem problema nenhum lá na natação, a hora que você vê o seu filho não conseguindo um bom resultado, não tem problema nenhum você desejar que ele consiga um resultado melhor. Mas tem que buscar outro caminho que não a comparação com o coleguinha da raia ao lado que consegue nadar como um peixinho. Não vou aprofundar nisso, mas quero já deixar esse recadinho aqui para os pais. Quem faz isso com os filhos está fazendo um desserviço para os seus filhos para a vida adulta. O estrago vai ser grande. Você está programando o seu filho para que na vida adulta ele tenha uma autoestima extremamente detonada e os resultados da vida adulta dele vão sempre estar aquém e ele vai ter um nível de sofrimento emocional grande para administrar. Se você é pai ou mãe, veja bem que maravilha você estar aqui me ouvindo. Você pode mudar a tempo. Busque outras maneiras de incentivar o seu filho, ok? Combinado? Mas prosseguindo, se você tem essa dinâmica de se comparar aos outros, o que fazer? 2 passos que eu quero te colocar aqui. Primeiro passo, para. Ah, Inês, mas a hora que eu vejo, eu já estou me comparando. Ok. Para ajudar nesse primeiro passo, que é o parar, pegou se comparando, respira. O respirar, gente, é o santo remédio para tudo. Primeiro, que oxigena o cérebro. Segundo, o respirar te tira aqui dessa dinâmica mental e te traz para a realidade, para que você possa, então, realizar o segundo passo. Ok? Primeiro passo, parou. Para na hora. Lembre-se disso. Se comparar ao outro é a pior coisa que você pode fazer para você. Mas vamos ao segundo passo? Segundo passo maravilhoso. Bom, quando a gente se compara ao outro, eu suponho que o outro tenha lá o seu mérito, né? Eu suponho que quando eu lanço esse olhar para o outro, me comparando, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu, Inês, youtuber, eu entro no canal de uma colega psicóloga. E aí eu fico lá olhando ela e vejo, nossa, como ela faz bem feito. Nossa, como ela, enfim, vários pontos positivos, suponhamos. Bom, aqui nessa segunda etapa, a hora que eu conseguir parar, respirar e toda aquela dinâmica que foi acionada na minha autoestima baixa, parou, não vou me comparar. Mas o segundo passo é eu reconhecer que, a hora que eu olho para essa outra pessoa, parece que ela está fazendo algumas coisas bacanas.
algumas coisas interessantes. E aí é que eu sugiro que você use a sua parte adulta para reconhecer e ter consciência. O que que essa outra pessoa faz de legal? Faz de bem feito, assertivo? Então, num processo adulto, eu posso olhar o que que aquela pessoa faz e utilizar aquela pessoa como inspiração. Vamos supor que eu olho para essa outra colega que é psicóloga e youtuber também, e eu perceba que, nossa, ela se expressa com carisma, ela se expressa com um sorriso gostoso nos lábios. Eu olhando com o meu adulto nesse segundo passo, talvez eu possa ir para diante do espelho e começar a treinar o meu sorriso. E talvez eu possa treinar o gravar os meus vídeos com um sorriso no rosto, de uma forma mais carismática. Então eu consegui lá na primeira etapa parar aquilo que a minha criança interior estava vivenciando, me comparando, me colocando naquele lugar pequeno e ruim. E eu posso vivenciar esse processo de uma maneira boa e saudável para mim. Por quê? Se essa colega psicóloga, ela me alertou que talvez nos meus vídeos eu não sorria tanto e talvez o meu carisma não seja tão bem aproveitado. Então, ao percebê-la executando isso, eu posso usar aquilo que eu vi como uma informação a ser trabalhada em mim, como uma meta. E no exemplo que eu dei, eu posso ir lá para frente do espelho e começar a gravar, ou algo que é muito acessível hoje em dia, né? Posso fazer vídeos de teste. Pego meu celular e vou gravando e me vendo. Nossa, como que eu faço para eu ter um sorriso? E hora que eu precisar eu falar sério, mas hora que não precisar, eu coloco um sorriso no rosto e eu convido com o meu sorriso que as pessoas fiquem mais tempo comigo e me ouvindo. Percebe a dica? Você consegue fazer isso? Porque aí eu não estou me comparando. Eu estou utilizando o outro como um referencial. Eu estou utilizando o outro como um modelo. A partir desse movimento adulto, eu olho para o outro e eu busco informações que estão acessíveis e que vão me beneficiar. Completamente diferente se eu tivesse deixado a minha criança cuidar do processo e ao assistir a colega psicóloga lá no canal dela falando com um sorriso lindo, carismático, eu fosse olhando e percebendo, ai, sou tão sem graça, nossa, olha o tanto que os meus vídeos são piores, talvez se eu ficasse nesse processo inconsciente de comparação, talvez eu até parasse de gravar os meus vídeos. Olha quantas vezes a gente não se sabota por conta disso. Então, que tal? Primeiro passo, parou tudo. Perceberam que o parou tudo é o momento em que o seu adulto toma as rédeas, tira as rédeas, ou a metáfora do carro, né? Porque quando a gente se compara ao outro e gera sofrimento, significa que a nossa criança interior é que está sentando no carro, no banco do motorista e dirigindo. Criança pode sentar no banco do motorista e dirigir, gente? Não. Então, o primeiro passo, que é o parou tudo,
É aquele momento em que o meu adulto toma consciência e tira a criança do banco do motorista e manda ela lá para trás. Se for uma criança pequena, para cadeirinha. Se for uma criança um pouquinho maior, cinto de segurança. E aí, a partir daí, o adulto toma conta. O adulto é que senta no banco do motorista e ele é que vai pegar o volante e dirigir. E sempre que o nosso adulto toma a direção, teremos um bom resultado daquilo ali. Prosseguindo no meu exemplo, portanto, passado um tempo, se eu vou lá, treino na frente do espelho, ou treino fazendo vídeos no meu celular de treino, passado um tempo, eu já sorrio para a câmera automaticamente. E aí eu fico excelente naquilo que eu precisava aprimorar em mim. Percebe como é fazer de uma forma adulta? E aí, ao final, eu tenho um bom resultado. Eu vou ficar bem, eu vou me sentir bem e vou ter resultados concretos, bons resultados concretos. Gostaria só de embasar um pouquinho mais isso que eu estou falando de um ponto lá da teoria da prosperidade. Se você for buscar qualquer livro que fale sobre prosperidade e estudar um pouco mais a fundo, você vai perceber lá que, à medida que a gente vai se cuidando, a gente vai ficando mais saudável na vida, automaticamente a gente vai vivenciar um movimento de inspirar ao outro. Nem que seja os filhos, nem que seja as pessoas próximas. Mas também é muito saudável que a gente tenha pessoas para a gente se inspirar. Eu posso ter uma. Tal pessoa é o meu guru, é a minha meta. Ou eu já vivenciei isso, de a cada etapa da minha vida ter uma pessoa como esse guru, como alguém que eu olho e, nossa, olha ali, aquilo que aquela pessoa faz de uma forma tão bacana, vou me inspirar nessa pessoa. E pode ir mudando, eu não preciso ficar com um guru, uma pessoa de inspiração a vida toda. Mas é muito interessante a gente ter alguém para se inspirar. Inês, eu não tenho ninguém. Tudo bem. Mas passe a desenvolver esse olhar para os outros. Também é muito interessante quando a gente faz isso como um exercício rotineiro. Eu vou ao mercado. Nossa, a moça lá do caixa, ela fez uma coisa que eu achei tão interessante. Ué, por que não me inspirar naquilo que ela fez? Nossa, eu estava dirigindo eu percebi alguém fazer um movimento de direção defensiva. E eu fiquei olhando e pensei, nossa, aquela pessoa evitou um acidente que poderia ter sido grave. Olha, eu posso me inspirar em coisas cotidianas, desde que eu treine os 2 passos que eu coloquei para você. Parou se comparar ao outro e o outro passa a funcionar para mim como uma busca de referencial, como uma fonte de informação que eu posso trazer para mim e trabalhar em mim, como uma inspiração. Já havia pensado sobre tudo isso? Eu sei que aqui, com as minhas falas, eu falei coisas bem óbvias, né? Eu não coloquei aqui nenhuma invenção da roda, nada muito mirabolante, mas é simples assim mesmo. Pare de se comparar ao outro. E quero colocar uma última sugestão. Principalmente se você tem uma história de vida em que, lá na infância e adolescência, você foi muito julgada e através do processo de comparação. O irmão era sempre muito melhor, a prima era sempre muito melhor, a sua amiguinha era sempre muito melhor.
Isso significa que você tem uma criança interior que acredita que você é a errada, que você é a que faz a quem. Precisa muito olhar para essa criancinha e trazer ela com muito amor e carinho e convencê-la de que ela não é a errada. Para fazer esse exercício comigo, eu utilizo, eu sou de uma época em que não haviam tantas fotos na infância, tá? Então eu tenho exatamente 5 fotos da minha infância. E aí, tem 2 delas, principalmente, uma que eu tô com 2 anos e uma que eu devo ter mais ou menos uns 5 anos, que eu gosto muito de usar. E que eu percebo que em mim foram as 2 idades que ficou mais forte isso da autoestima baixa e que, portanto, refletiu muito na minha vida adulta, nessa dinâmica de me comparar ao outro. Então, para cuidar dessa criancinha que passou uma vida inteira acreditando que era inferior, que o outro era melhor, que o outro fazia sempre muito melhor e eu fazia quem? Gente, não pode deixar a nossa criança nessa percepção. Então, eu aqui na minha imaginação, principalmente com a de 2 anos, que é uma foto que eu tô tão bonitinha, gente. Eu imagino que eu pego aquela Inês de 2 aninhos e eu trago ela aqui pro colo, e se ela tá no sofrimento, acreditando que ela foi a errada, que ela é a errada, a inferior, gente, eu dou tanto beijinho nela, eu dou tanto abraço, eu conto para ela que ela é lindinha, que ela é cheirosinha, que ela é tudo de bom. Bom, eu já faço esse exercício com a minha criança, há muito tempo. A minha autoestima já melhorou muito. Ainda me comparo aos outros, mas já não está mais com aquele nível de sofrimento. Já está algo muito mais sutil. Porque a minha criança interior já está quase convencida de que inferior? Que nada, eu sou muito legal, eu sou muito lindinha, muito especial. E a nossa criança interior precisa ficar nessa percepção dela mesma. E o nosso adulto é que é o grande responsável por ensiná-la, conduzi-la para essa percepção. Ok? Bom, eu adoro esse trabalho da criança interior, para mim faz sentido demais. Aqui toda a explicação que eu dei foi para o seu adulto entender essa dinâmica para melhor cuidar da sua criança interior, não deixando ela nunca mais se comparar ao outro e principalmente ficar sozinha naquele nível de sofrimento que a criança vai quando ela se acha inferior e errada. Não deixe mais a sua criança fazer isso com você mesmo. Você merece ficar bem. Combinado? Bom, a minha reflexão por hoje era essa. Espero ter colaborado com você. Já deu aquela curtida aqui no vídeo? Vamos contar para o YouTube que esse vídeo tem valor, caso você tenha gostado, né? E vamos, gente, distribuir, vamos compartilhar esse conteúdo para ajudar as pessoas a não sofrerem mais nesse processo de comparação ao outro. Um grande beijo a você e até o nosso próximo encontro.